A natação é um esporte desafiador que envolve muita coordenação e também muita criatividade. E é isso que a gente vai ver no episódio de hoje. Eu sou a Andrea. E eu sou a Isa e esse é o Inspiradas Podcast. Roda a vinheta. Você está ouvindo Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Uma produção Estúdio Lumina. Hoje nós vamos falar um pouco desse esporte que, além de proporcionar aprendizado, gera mais autoconfiança, redução na ansiedade e, é claro, diversão, né, Andrea? Isso mesmo. E para falar sobre esse assunto, a gente chamou uma convidada muito especial, que já esteve comigo aí em alguns momentos de aflição no mar. Ela é formada em licenciatura e bacharelado em educação física. Thaís Vargas atua como professora de natação há 10 anos, dá aula para todas as idades e adora todas as faixas etárias. Porém, a natação infantil é a que mais a representa. Trabalhou em algumas academias como professora de turma, mas atualmente é personal em condomínios, empreendedora e está criando a sua própria metodologia. Gosta de assistir ou ler sobre temas como a própria natação, história, carros, gastronomia e entre outros. Seja bem-vinda, Thaís! Muito obrigada, meninas. Agradecer mesmo o convite. Realmente é algo que eu gosto muito de falar sobre natação. Então, acho que a gente vai ter que segurar aqui um pouquinho, porque senão eu vou falar por horas. Assim que é bom, assim que é bom. Muito legal, Thaís. Que bom que você está aqui. E já vamos começar então, né, para essa Vamos lá. primeira parte aí que a gente vai entender um pouco melhor sobre a natação, né? É um esporte, assim, um tanto quanto comum, né? As pessoas estão sempre ouvindo falar, tem ali quando tem as Olimpíadas, né? Já tiveram vários nadadores que se destacaram no Brasil, então não é uma coisa assim, por exemplo, se fosse um esporte super diferentão que ninguém nunca ouviu falar, mas Sim, tá sempre na mídia. pois é, tá sempre na mídia. Mas eu tenho certeza que deve ter muitas coisas legais, curiosidades, né, sobre a natação que o pessoal não vai saber muito, né? Então, se você Uhum. puder contar um pouquinho pra gente sobre a história da natação, como que tudo começou, de onde surgiu, conta aí pra gente. Então, vamos lá. Acho que nesse primeiro momento, eu prefiro não usar a palavra esporte, né? Eu acho que é melhor a gente falar assim da relação que o homem começou a ter com a água, porque já é muito antigo mesmo. Houve uma necessidade de aprender a se deslocar na água por questão mesmo de sobrevivência, né? Seja para caçar ou se defender, fugir de animais. Então, existem já pinturas rupestres datadas de 9.000 anos antes de Cristo, que já representava essa relação da água, do homem se deslocando, né? Não vamos chamar exatamente da natação em si. Mas existia as figuras do homem provavelmente para caçar ou realmente se defender, como eu falei, né. Alguns livros já começam a chamar essa relação do homem com a água, com a palavra mesmo natação, a partir do momento em que o homem começou a praticar essa modalidade ali para cuidar do corpo, como existem alguns registros na Grécia Antiga, e também como estratégia de batalha, como se tem registrado também na Roma Antiga, Pérsia ou no Império Egípcio. Então, a gente percebe mesmo que é uma prática muito antiga. Essa modalidade ela foi evoluindo, né, e a gente começa a ter registros por volta de, por exemplo, a 1315, em Veneza, tem um registro de uma prova muito semelhante ao triatlo, né, que a Andrea conhece ali a modalidade. Só que nesse caso eram 800 metros remando, né, 200 nadando e a última modalidade era a corrida, mas eles não têm registro da distância. E em 1538 é publicado o primeiro manual de natação, mas foi nos anos de 1800 que a natação começou a assumir uma característica mais competitiva, que foi quando um homem, era um capitão, ele atravessou o Canal da Mancha pela primeira vez. Levou 21 horas e 45 minutos. Então trouxe uma atenção para essa modalidade como uma forma realmente esportiva, né? E em 1896 aconteceu a primeira Olimpíada da Era Moderna. Então você vê, desde que a gente falou de 9.000 anos antes de Cristo, que teve os primeiros registros, até realmente lá do ano de 1896, é bastante tempo, mas a gente falando em questão mesmo do esporte, é pouco. Você vê, a gente tem um pouquinho mais só de 100 anos que a gente tem a natação realmente caracterizada como um esporte, né? Desde então, o esporte vem evoluindo e a gente tem o que a gente vê hoje, várias modalidades, e continua em evolução sempre, né? Os nados passaram por transformações
E a gente sempre percebe que o atleta que às vezes vai mudando essa forma porque eles acham as estratégias mais rápidas de nadar, por exemplo, né? Então, os nados também passaram por mudanças. Nossa, muito legal. Eu fiquei imaginando assim, penso eu, né, que as primeiras com certeza foi no mar, foi em rios, assim, né? Sim, Em que aham. momento que isso foi transferido, tipo, para uma piscina ou para uma coisa mais delimitada, assim? A partir desses jogos da era moderna, realmente antes era praticado mesmo nos espaços abertos. Algumas provas no Brasil mesmo aconteceram em raias, né, que eles criavam ali no mar. Mas a data em si, especificamente da piscina, não sei te dizer. Mas é muito recente. Pensar em questão de piscina mesmo é recente. Então, Thaís, conta pra gente como que você reconhece a criatividade na natação. Se você tem alguma experiência para contar pra gente, algum exemplo. Uhum. Então, bem, assim, eu acredito que a criatividade é algo que permeia todas as áreas da vida, né? Seja ali no âmbito profissional, seja no pessoal. Para mim, a criatividade ela está muito ligada com as questões de resolver um problema. No caso da natação, eu acredito que a busca pela criatividade, né, o ser criativo, ele se faz essencial devido às mudanças que vêm acontecendo ao longo dos anos, principalmente na parte do ensino. Antes, nos anos ali, antes dos anos 80, mais ou menos, a gente tinha muito a natação voltada mesmo como um esporte de rendimento, numa formação de atleta. Nessa época, todos os alunos, enfim, quem praticava natação, em algum momento da vida chegou a participar de alguma competição, né? E isso ele foi mudando ali. Então, nos últimos 20 anos, tem se falado muito da natação como uma formação do ser humano, não apenas só nos 4 nados. Ele aprender a nadar e competir, mas também como uma forma de desenvolvimento humano. E a gente fala muito da criança, porque é um público muito grande nessa área. Então, a gente fala do desenvolvimento infantil, a prevenção do afogamento, uma prática para o lazer, manutenção da saúde. Então, cada vez mais, a criatividade ela precisa estar presente nas aulas, para você manter o aluno, fazer com que ele queira ou goste de estar ali, ou como uma atividade que ele vai levar para a vida inteira. Né? Não um momento da vida que ele vai aprender a nadar para participar de algum evento, mas que ele tenha isso como um hábito, né? Para a vida toda. Ou até mesmo para você atrair novos adeptos para a modalidade. A gente sabe que a natação ela não é um esporte de fácil acesso como simplesmente a corrida, né? Que você precisa somente de um calçado, uma roupa confortável e vai correr. A natação ela é uma modalidade cara, né? A gente tem as estruturas das piscinas que custam, né? Tem uma manutenção cara. Então, ela não é tão fácil assim o acesso. E a gente precisa que os alunos aprendam a nadar, às vezes por uma necessidade mesmo, e que eles invistam, né? Que eles queiram investir e saber a importância desse investimento. Então, na minha prática, eu busco fazer com que a atividade seja prazerosa ou desafiadora para o aluno. A criatividade não só em inovar algum exercício, né? Ou criar um material divertido e interessante. É também a abordagem. Eu gosto muito de como se trabalhar com a abordagem do professor, né? Como ele vai falar com a criança ou com o adulto. É importante que você conheça bem o seu aluno, das preferências dele. Né? Aulas temáticas são exemplos de aulas mais criativas, né? Como, por exemplo, se eu tenho um aluno que gosta de super-herói e eu preciso que ele alcance algum objetivo como mergulhar, por exemplo, eu posso fazer essa aula com esse tema do super-herói, contar uma história, falar para ele que o super-herói mergulha, que ele vai pegar algum tesouro no fundo do mar e assim vai. Você vai criando um contexto, né? Então é como você vai lidar com os receios também daquela pessoa. E eu acho sempre que a criatividade está muito relacionada com a natação, porque você sempre precisa resolver uma questão. Seja ela do mais simples, como fazer alguém que já nada, nadar mais. Né? Meu aluno, ele numa aula já nada 1.500 metros, agora eu quero que ele comece a chegar numa metragem maior. Então, eu preciso criar uma estratégia, ter uma criatividade para que atraia a vontade dele ali de fazer, né? Ou das mais complexas, que é você, às vezes, ter uma criança com trauma ou um adulto com trauma que queira fazer a natação, mas tem medo de molhar o rosto, por exemplo. Então, esse eu diria que é mais complexo. Então, a criatividade, ela está sempre ali para a gente resolver essas questões. Muito interessante. Eu fiquei pensando no que você falou de cada caso vai ter um objetivo diferente, né? Sempre. Vai ter aquela pessoa que ela nunca nadou na vida e quer aprender, vai ter essa que vai ter medo, vai ter aquela que quer competir, tem aquela que só gosta de nadar, Exatamente. né? Então, para cada uma é uma solução diferente É que você vai ter que sempre um propor, público né? muito diferenciado.
né? Seja em turma, né? Isso é mais comum de acontecer se a gente está numa academia com turmas cheias. Você pode ter lá 8 alunos e cada um tem um objetivo diferente, uma necessidade diferente. Então, a cabeça do professor tem que estar sempre ligado ali para você conseguir estratégias para resolver cada situação, né? Legal. E você tem alguma história, assim, que você pode falar sobre algum aluno que você conseguiu trazer uma solução que incentivou esse aluno a persistir ou aprender a nadar? Uhum. Isso é bem comum. Não é muito fácil, às vezes, resolver, porque eu sempre falo, não é só natação. Porque uma das coisas que é a base do meu trabalho é pensar naquele ser humano como um todo. Ele não está ali só para girar o braço e bater perna. Então, é bem comum esse tipo de situação de pessoas que têm receio, e aí você usa estratégias como entrar junto, né? Você pega um adulto que não sabe nada, mas ele está ali, né? Ele decidiu estar ali, então ele quer ultrapassar aqueles limites que ele tem. Então, a gente utiliza estratégia como entrar na água, né? Tá sempre perto do aluno, sempre com o toque do professor ali para ajudar e dar confiança e fazer com que o aluno consiga atingir os objetivos, né? Crianças também. Uma das coisas comuns que a gente vê hoje é a criança que tem medo de água, assim, no sentido de não querer mergulhar. A criança, ela gosta de estar no ambiente da piscina, ela brinca, né? Às vezes você está num condomínio, tem uma piscina rasinha, ela tá dentro da piscina, super à vontade, mas quando você precisa que ela mergulhe, faça algo mais relacionado mesmo ao próprio ato de nadar, daí ela não se sente segura e tem medo de água no rosto. Então, a gente tem que criar estratégias, né? Às vezes o material pedagógico, o tipo do material pedagógico que eu vou levar e utilizar com ela e a minha abordagem, pode fazer com que ela se solte e queira estar ali. Normalmente a criança é mais fácil, porque a criança ela é muito lúdica, ela é muito afim de fazer alguma coisa. Então, você atraindo ela de uma forma divertida, com algum brinquedo, ela tem grandes chances de responder ao estímulo que você deu e fazer o que você deseja, né? Muito legal. Gostei do exemplo que você deu de criar uma história, né? Criar um Uhum. contexto. Isso é muito interessante, né? Eu até lembrei do episódio 3 que a gente gravou com uma professora que é também contadora de histórias, né? Uhum. E como contar histórias para criança, você entra naquele mundo, assim, junto com elas, Sim, né? a criança ela tem esse universo, né? Então, essa é a melhor estratégia que todo professor tem para atingir o objetivo que a gente deseja, né? E a criança, ela sempre, na maioria das vezes, ela vai responder positivamente a isso. Uhum, muito legal. Posso perguntar uma outra coisa também? Você falou que você tem desenvolvido a sua própria metodologia, né? Como que é o teu processo criativo para desenvolver essa metodologia? Você se baseou em algumas que já existem, na tua experiência? Como que você foi construindo assim? Sim, foi pela prática mesmo, pela experiência, né? Eu passei por algumas academias, grandes academias, com boas metodologias, e você vai aprendendo, né? São metodologias baseadas também em estudo. Então, a partir do momento que você começa a estudar sobre natação, não tem muito para onde ir, assim, né? Ela é uma modalidade. Eu preciso aprender a nadar, girar braço, então, né, respiração, deslocamento, propulsão. Então, tem uma certa receita de bolo, digamos assim. Só que daí as grandes metodologias trabalham, às vezes, com franquias, né? Então, é um público muito geral. São metodologias boas, mas quando você está ali no teu dia a dia, na sua prática, pegando alunos de diversos interesses e as suas particularidades, você pode ver que às vezes aquela metodologia ela não se encaixa muito bem naquele momento. Não que ela seja ruim ou ela não esteja adequada, mas é um público geral. E quando você começa a pegar o específico, o grupo menor, pessoas, o individual ali, você percebe que às vezes pode não dar certo. Então eu comecei a pegar esses grandes pontos positivos dessas metodologias, aliada à minha própria experiência ali com o indivíduo, e tentar criar o meu trabalho, a minha metodologia, que é para um público muito particular ali, né? Eu vou atender um personal, eu vou atender um aluno de cada vez. Eu trabalho até com crianças assim em dupla, mas são 2 crianças, é um público muito pequeno. Então, o que eu elaborar de objetivos ali para o meu trabalho, o que eu quero que a criança atinja, é muito mais fácil porque são só 2, é uma pessoa. Então, eu comecei a desenvolver, claro, baseado na experiência e em cima de grandes metodologias, eu comecei a desenvolver o meu trabalho para esse meu público mais direcionado mesmo. Muito legal. Show de bola. E a gente ainda pode fazer aula com você ou é só criança mesmo? Pode, não. Eu falo que eu atendo um público de 0 a 100.
Muito legal. Eu sou suspeita pra falar, porque eu adoro qualquer tipo de atividade física que é, tipo, eu e alguém me orientando. Uhum. Eu sempre falo isso, tipo, me bota pra jogar um vôlei, um futebol, tipo, não gosto. Agora a natação, que é assim, eu e a prof falando assim, faz lá 10 piscinas de crawl. Beleza. Agora eu tô fazendo personal, né? Treino ali, academia simples Aham. mesmo, né? Mas, eu acho tão gostoso. Ai, Nossa, bom qualquer coisa assim, demais. muito coletiva pra mim, não A dá. André é suspeita, mas nadar é bom demais, né? Ai, Nadar é eu relaxante. não quero nem falar sobre isso, porque eu estou devendo 3.000 metros. Tô devendo não sei quantas piscinas já. É. Ai, gente. Beleza, então, Thaís, vamos agora falar sobre os mitos da natação, mentiras que as pessoas contam sobre a natação. Quais são as principais aí que você ouve com frequência? Bem, essa parte aqui eu acho que ela é bem desafiadora e pode sempre criar polêmica, tá? Mas é Polêmicas. Gostamos polêmica, de vamos lá, polêmica. né? Então, assim, a primeira, mais polêmica, é quando dizem que a natação deixa os ombros largos. Já ouviram Já falar? ouvi, Muito. já ouvi super isso. E daí você olha aquelas nadadoras lá, tipo a Poliana Okimoto, né? Ela não tem o ombro tão largo como poderia, digamos, ser. Né? Você olha nadadores velocistas, assim, altos, né? Braços longos, tronco e ombros largos. Normalmente a pessoa acha É. que, né? Então tem gente que acha que vai nadar e vai ficar assim, que vai ficar igual um nadador profissional, né? E eu tive uma vez uma situação em que o pai de uma aluna, ela devia ter uns 10 anos, assim, ela fazia balé também, daí o pai falou que em breve ele ia tirar ela da natação porque ela já estava começando a ficar com o ombro largo, né? Aí você. Esse é um mito, assim, porque, claro, não vai deixar assim, você faz uma prática muito diferente do que é a vida de um atleta. O atleta, ele normalmente está ali desde a infância, claro, a maioria, né? Mas ele também utiliza outras atividades para a manutenção do corpo, né? Ganho de massa e tudo mais, como a própria musculação. Então, o que normalmente as pessoas fazem? A frequência na natação? 3 vezes na semana, 2, 1. Tem um e outro que nada lá 4 vezes na semana. Gente, o Mas, atleta né, nada todo dia. nadar uma não te hora. deixa forte, como a gente vê o atleta, e não vai deixar o ombro largo. Então, essa é uma das maiores mentiras, assim, que eu acho muito engraçado quando alguém fala. Faz muito tempo que eu não escuto, mas... Nossa, mas agora que você falou, eu já ouvi tanto Muito. isso. Da pessoa ver alguém e falar assim, nossa, olha, o ombro largo deve fazer natação. Sempre Tipo acham que a isso. natação vai trazer aquela postura, né? Aquele corpo longilíneo, magro, alto e forte. Mas, né, isso aí é da pessoa e Sim, do que tem o ela treinou. biotipo, E tem do o que ela treinou para treino. conquistar aquele físico, né? Sim. Tá? A pessoa se comparando com o Phelps É. já, né? Ou querendo fazer nadar 2 vezes a semana e achar que vai ficar igual, né? Quem me dera. Podia, né? Então podia, antes fosse. Então, a segunda, essa eu acho realmente muito polêmica, que é a natação, para mim, no meu conhecimento ali, a natação não emagrece. Muita gente fala, a natação emagrece, assim como vende-se várias atividades com essa abordagem. Mas, assim, eu acho polêmica, porque, assim, não é só eu nadar ali 1, 2, 3 vezes a semana que vai fazer com que eu mude o meu percentual de gordura ali, mudar o meu corpo, né? Essa é uma polêmica até que vai contra a minha própria profissão, porque é um argumento para você vender o seu serviço. Eu poderia dizer para os meus alunos assim, venha fazer natação, porque você emagrece, não. A gente até usa, assim, eu tento evitar essa palavra emagrece, porque você pode estar contando uma mentira para o seu aluno. E uma das coisas que muito se vê é as pessoas realmente buscarem isso, mas sem, às vezes, fazer muito esforço. Né? Ninguém quer emagrecer fazendo dieta, esforço, treino pesado. A pessoa quer ser emagrecida. Né? Normalmente é assim, a pessoa quer ser emagrecida, né? Como se a gente tivesse... Raio emagrecedor. Né? Tomasse uma pílula ali, pronto, todo dia, isso aqui vai me emagrecer. Então, ela não é bem assim, né? A natação, como exercício físico regular, ela ajuda muito na manutenção do peso, na saúde em geral. Então, se eu não pratico nenhuma atividade física, se eu começar a caminhar, se eu começar a nadar, eu posso ter uma perda de peso no início, porque eu não fazia nada. Então, a partir do momento que eu começo a nadar, paro um pouco essa perda que eu tive no início, porque daí eu tenho uma vida normal, continuo me comendo o que eu comia antes. Então, eu posso entrar
num platô ali, não vou emagrecer mais. Isso para a saúde já é legal. Então, eu pratico, às vezes, a natação para não ganhar mais peso, né? Para não perder massa ou para não perder força. Né? Não é algo que vai trazer um ganho muito significativo. Para que eu tenha emagrecimento, né, eu preciso aliar outras coisas, atividades às vezes mais intensas, mudar a alimentação. Então, assim, a natação não faz milagre. A gente escuta muito propaganda, 1 hora de natação de borboleta queima tantas calorias. Ninguém vai passar 1 hora nadando borboleta ou nadando Nem intenso, aguenta. não aguenta, né? Então, assim, às vezes é uma propaganda muito enganosa. A natação, ela Sim. não emagrece, ela ajuda na saúde em geral, mas se você aliar a boa alimentação, a outra atividade física, a musculação, aí sim você pode começar a falar realmente de perda de peso. Ah, legal. Isso é muito, acho que para todo exercício físico, não um conjunto de coisas, né, Sim. precisam Uhum. ser aliadas ali, né? Sim. Mas Emagrecer é muito interessante. complexo, né? Exige muito da disciplina em relação à alimentação, a regularidade do exercício físico, a intensidade dos treinos, né? Então, Sim, ou então você nasce de novo com metabolismo acelerado. também, Aí você emagrece. também. E tem mais alguma mentira? Temos, vamos lá. Essa terceira é assim: quem sabe nadar não vai se afogar, Mentira. né? Eu já Nossa. levei altos Total, eu caldo também, eu na também. Eu, praia. como professora, também já passei algum apuro aí por ter aspirado água sem querer, sabendo nadar ou estava com os 2 pés no chão. Então, assim, isso é uma mentira, mas quem sabe nadar tem menos chances de se afogar. Aí sim a gente pode mudar um pouquinho ali a abordagem. Eu gosto muito de dizer que aulas de natação salvam vidas. Porque uma das disciplinas, né, disciplina ali entre aspas, que eu tenho no meu trabalho é a educação aquática. Você ensinar o aluno, seja ele adulto ou criança, a reconhecer os perigos que pode existir no mar ou numa piscina, né? Quando você cria uma consciência dos riscos, a pessoa tem menos chance de se expor. Como, por exemplo, né, uma criança ou adulto querer pular de cabeça numa piscina, às vezes numa piscina que ele não conhece, não sabe a profundidade da piscina. Tem muitos casos assim, parece tão bobeira da minha parte falar, porque eu convivo acompanhando os casos assim que a gente vê na internet, mas tem gente que pula de cabeça numa piscina que nunca viu. E ela não sabe a profundidade da piscina. Às vezes a piscina bateria no quadril dela ali, ela pula e bate a cabeça no fundo da piscina. Né? Então, algo que parece ser tão básico para a gente, né? A gente fala isso para o aluno, né? Ou também entrar num mar que você... Às vezes a pessoa mal sabe nadar, ou ela gosta de água, está habituado, sabe mergulhar e tudo mais, mas ela não conhece o lugar, não sabe se tem pedras, se tem correnteza. Então, eu tenho a natação, uma dessas vertentes do meu trabalho é a segurança aquática. Né, para você prevenir afogamentos. Então, a pessoa ela pode saber nadar os 4 estilos, ter todo lá o desempenho esportivo, mas ela está sujeita a se afogar se ela não reconhecer o risco. Né? Entra num mar e, com pedra e correnteza e não sabe, não reconhece o espaço. Assim como a Andrea falou no começo, eu também trabalhei, hoje eu não estou tanto, mas trabalhei com Águas Abertas, com uma professora que é sensacional, né? A Janaína Belém, vou citá-la aqui. Né? E é muito legal esse trabalho que eu fiz com ela, porque ela leva bombeiro junto das aulas, assim. Então o bombeiro vai nos ensinando também orientações sobre como reconhecer o mar, onde tem uma correnteza, como sair de uma situação de apuros. E muitas vezes que a gente estava na praia tendo aula, principalmente na época no verão, ao mesmo tempo em que você estava ali no mar com seus alunos dando aula, tinha o bombeiro correndo, o helicóptero, porque caso de afogamento, assim, das pessoas pularem da pedra, né? Elas pularam da pedra para o mar ali sem saber, né? Simplesmente pelo fato de não terem consciência, né? Ou porque às vezes, eu sei nadar, eu sei, né, mergulhar e tudo mais. Então, assim, eu não uso isso como venda para o meu trabalho, que a natação, quem nada não se afoga. Não é bem assim. Né? A gente precisa educar. Realmente, essa palavra educação aquática ela é muito importante porque você cria consciência ali, seja no adulto ou na criança, de que ele precisa respeitar, né, o mar, os limites dele, para não se expor. Então, você está sujeito a acontecer um caso desse por você se expor. Então, você não vai se expor porque você tem consciência. Então, uma das coisas que a gente trabalha também. Nossa, muito interessante. Eu fiquei lembrando que quando eu era criança também,
Acho que só faltou nascer dentro da piscina já, assim, né? Mas a vida Uhum. inteira, a mãe já colocou a gente na natação pequenininha, a gente tava sempre nadando, sempre tinha alguma piscina, algum rio perto. Mas quando a gente ia pra praia, o meu pai não deixava a gente entrar no mar sem colete. Uhum. Nunca. Quando a gente era criança, assim, eu tenho sempre essa lembrança da gente de Aham. colete no mar, mesmo a gente sabendo Que nadar. bom, é uma consciência de que Muito interessante isso, porque assim, é muito divertido nadar, né? É muito sim, muito. gostoso e Aham. brinca na água e joga água e não sei o quê. Mas quando a pessoa não tem consciência mesmo do risco, é muito perigoso, né? Tipo, é isso aqui pra pessoa. Quanto tempo uma pessoa consegue ficar sem respirar? Ah, tem 1 minuto, 5 minutos, né? Depende muito, assim, de como ela tá no momento, o pânico, né, que ela vai sentir. Mas esse trabalho da natação, em águas abertas, cria essa consciência também da pessoa, dela entender que é um ambiente que ela não controla, né? Respeitar, mas saber aproveitar, porque a gente gosta desse ambiente, né, da natureza, sair para fazer uma travessia. Então é importante. E essa questão da educação aquática é para que o sujeito ele entenda os riscos, saiba evitar, mas que continue usufruindo, né, da atividade, da natureza, mas com segurança, com consciência e Sim, com segurança. nadar, ver os peixinhos, É. curtir. Muito bom. Ser Ai, um eu já peixinho curti. Curtir as também. ondas. Quem me dera ser um peixe. Muito bom. Então, gente, agora a gente vai para aquele quadro maravilhoso chamado A Criatividade em Você. Então, Thaís, agora a gente quer saber de você e da criatividade. Então, conta pra gente, assim, quando que você se percebe criativa, quais momentos você, assim, já percebeu uma ideia que você teve diferente, e também se você tiver alguma experiência onde você se sentiu muito criativa, conta pra gente. Normalmente, como eu já havia dito, normalmente para solucionar um problema, né? Acho que a criatividade tá, para mim, aflora nesses momentos, né? É assim que eu normalmente me vejo criativa, né? Quando eu tenho que ajudar algum aluno a resolver algum problema, para ele realizar um determinado movimento, né? Superar algum medo, às vezes utilizar de uma estratégia que o aluno vai fazer aquilo que você pediu para ele fazer de forma indireta. Porque ele não gosta de fazer ou porque ele tem medo. Então, você alcançar um objetivo, fazer com que o aluno faça sem ele perceber que está fazendo o que você gostaria, né? Estudar também bastante sobre o assunto. Eu vejo muitas informações, vídeos, leituras sobre natação. E trocar ideia com outros profissionais ajudam muito a gente ter novas ideias. Porque daí, às vezes, você tem um relato de um colega de trabalho sobre um aluno e o que ele contou é semelhante ao seu, mas daí você já vem com uma estratégia, troca uma ideia com ele. Então, normalmente, a criatividade surge, assim, através das experiências, troca de ideias, e leitura. E alguma experiência, assim, é bem comum, né? Acontece sempre. Mas eu vou dar o exemplo de uma aluna que eu tenho hoje, é uma menininha, ela vai fazer 7 anos, que ela tem um pouquinho de medo lá e ela não mergulha. Ela quer estar na piscina, né? A criança gosta daquele ambiente, mas na cabecinha dela, ela talvez entenda que ela não vai mergulhar, assim, que eu vou fazer natação, mas eu não vou mergulhar. Mas a gente vai chegar lá, né? Então, no caso dela, a gente nem fala ainda sobre a natação em si, é muito cedo. Com ela seria o caso de uma adaptação ao meio aquático, né? Então, eu preciso que primeiro ela tenha segurança em caminhar na piscina, né? Entrar na escadinha, sair. E principalmente que ela aceite respingo de água assim no rosto. Né? Então, eu utilizo muito música e alguns brinquedos para tentar fazer com que a criança relaxe ali, que ela se solte, tenha um interesse, às vezes, num brinquedo, e você vai fazendo com que a aula aconteça e ela vai fazendo as coisas que você quer. Então, na última aula com ela, eu levei um barquinho de EVA, que eu fiz, assim, um barquinho, e o meu objetivo era que ela começasse a trabalhar a respiração. Então, ela tinha que assoprar, primeiro a consciência de assoprar pela boca, que a gente começa a fazer o trabalho de expiração pela boca. E daí eu levei o barquinho, coloquei na água ali, daí eu comecei a soprar e o barquinho foi na direção dela. Daí ela me mandava de volta. A gente começou a brincar, aquilo se tornou interessante, ela não pensou muito na água
E eu comecei a aproximar minha boca na água e fazer as bolinhas, assoprar, fazer brrr, né? E as bolinhas começavam a movimentar o barco na direção dela. Daí ela se sentiu à vontade, colocou a boca na água, soprou e fez as bolinhas e o barquinho voltou. Então foi uma forma ali de tirar o foco, porque se eu falasse para ela simplesmente faça bolinhas assim, ela iria olhar para mim e falar: "Não, não quero, não gosto, tenho medo". Ela iria fugir. Então, a brincadeira ali atraiu a atenção dela, né? Então, quando ela talvez nem tivesse percebido, ela estava com a boca na água, soprando e vindo bolinhas e espirrando água no rosto. Então, esse é um exemplo de algo que eu fiz para que o aluno atingisse aquele objetivo, às vezes, meio que sem perceber. Né? E às vezes canta uma musiquinha, bate na água, vai um respingo de água, e às vezes o aluno não percebe. E vai se tornando algo até meio natural, assim. Que Muito gostoso. fofa. Muito fofa. Ai, muito, gente, é muito sério. legal, assim, mas é muito desafiador também. Eu imagino. Muito desafiador. Seja Porque com... criança não tem filtro também, né? Se fizer algo que ela, de repente, ela se assuste e não goste, ela já vai Não, falar. e total, a criança, ela assim, até aconteceu com ela mesma, eu lembro de ter pedido, acho que alguma coisinha assim, dela, não quero. A criança simplesmente te olha e fala assim, não quero. E daí, não gosto, não vou fazer. E daí você fica com aquela cara assim, bem, então eu vou precisar ir para casa, pensar e o que eu vou fazer para que ela faça, né, de uma forma prazerosa. Então, isso é bem comum e é sempre um desafio para o professor quando a gente pega essas particularidades das pessoas de elas não quererem. É bem comum. Ai, Sim, eu fiquei lembrando das minhas crianças do escoteiro, quando a gente, acho que o que elas mais têm medo, assim, é quando a gente faz atividade noturna. Tem umas que adoram, que já se metem lá no meio do mato à noite, tão louco de feliz, mas tem umas que ficam com um medo, daí tinha que também inventar um negócio, assim, não, pode ir com o amiguinho, né? E é Criar muito uma legal historinha. isso que você falou de, por exemplo, de percebendo a evolução, né? Uhum. Porque aos poucos ali, a criança vai evoluindo, ela nem percebe o quanto que ela já evoluiu, né? Sim. Mas a gente que vai acompanhando, você vê ali, daqui a pouco, puxa, antes ela nem gostava de que tocasse água no rosto dela, daqui a pouco tá mergulhando louca de Aham, feliz, daqui a né? pouco tá lá molhando o próprio rosto. Então é muito legal, assim, eu sou muito, muito encantada por cada conquista, assim, a gente pode falar pequena hoje, assim, mas por cada pequena conquista que a criança tem, que a gente tem, né? Porque a conquista dela é uma conquista minha, né? Então, assim, cada coisinha que às vezes você vê a criança fazer e ela não fazia é uma enorme vitória, né? E às vezes eu gosto muito de enxergar esses pequenos momentos, porque são eles que vão fazer realmente a criança ou o adulto atingir o objetivo lá, que é nadar. Então, às vezes os pais, eles não acompanham, né, normalmente as aulas, então eles não veem o passo a passo, né? Eles veem a conquista ali. Ah, meu filho não mergulhava e agora mergulha. Ah, meu filho não estava nadando crawl e agora está nadando crawl. Mas às vezes eles não veem o passo a passo, essas pequenas conquistas que a gente faz no dia a dia, que são assim extremamente importantes. Porque é como o caso dessa menina, assim, que ela não mergulha. Se eu bater na água e fazer com que a água espirre no rosto dela e ela pule, ela cante feliz, é uma enorme conquista. Porque ela não vai mergulhar se ela não aceitar água no rosto. Sim. Eu não posso pegar ela, afundar e falar, isso é um mergulho, ai que delícia. Então são pequenas coisinhas que fazem o todo assim ser completo. Que legal. E a criatividade é assim também, né? sim. São várias pequenas conquistas, assim, que no final chega em algo incrível lá na frente, Uhum. né? Mas a gente tem que respeitar os processos. Sim. Né? Quando a gente está sendo Aham. criativo, tem que entender que é um processo, ele é progressivo, Sim. né? Não vai ser do nada, assim, Aham. né? Até no livro da Confiança Criativa, eles falam muito sobre isso, né? Que para você ser criativo, você tem que superar o medo Sim. de errar, Uhum. né? No caso da natação, ajuda a superar o medo da água, ajuda a superar Uhum. outros medos ali que a pessoa vai ter e tudo Uhum. mais, né? Muito interessante. Tem muito isso que você legal. falou sobre o medo de errar, eu também acho, claro, é muito relevante, assim, né? Porque tem gente que fala assim, eu não sou criativo, né? Quanto mais a pessoa falar, eu não sou, mais ela se torna, né? Então, não vou dizer que eu sou criativa sempre, né? Minhas aulas são sempre maravilhosas, criativas. Não, tem dia que realmente você dá uma aula e pensa, puxa, se eu tivesse feito de tal forma, teria sido melhor. Mas porque no momento, às vezes, não veio a criatividade. Mas você tem que sempre continuar tentando. E, eu fiz e a criança não fez. Ela não gostou. A criança pode falar assim, não gostei dessa atividade.
Daí você, então tá bom, então eu vou pensar numa outra, tentar saber o porquê ela não gostou e tentar melhorar, porque realmente se a gente começar a se prender nessa, assim, não foi legal, não gostou, eu não sou criativo, de repente você tá vestindo aquela carapuça e dizendo, realmente eu não sou, mas não, eu acredito que todo mundo tem capacidade, né, que é criativo, mas tem que estar disposto a errar, porque a gente vai errar muito. Até acertar, a gente erra muito. E acerta muito também. Então, É verdade. tudo é a questão de estar aberto mesmo, e prática, e vontade de fazer, e acreditar. Isso aí. Maravilhoso, uma salva de palmas. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora vamos para o último quadro, Andréia. Já é o último É quadro. o nosso último quadro, que está ainda nas primeiras edições, mas agora com vocês, Inspira e Se Vira. Ai, meu Deus. Eu adoro, gente. Eu amo. Pressão, né? Amo as reações das pessoas, tipo, Que vem pela frente. aquela respiração assim. Calma, você não vai ganhar uma torta na cara. Antes fosse. Não vai ter que pagar 10 piscinas, senão Também acertar. podia ser. Acho que você até preferia, Eu né? gostaria. Então vai ser 10 piscinas com flexão na beirada da piscina. Tá fácil. Muito bem. E aí, Andréia? Temos um desafio para a nossa convidada de hoje? O meu desafio, gente, vocês vão rir porque vai ser uma surpresa pesadora também. Vai ser uma surpresa para mim, pessoal. Mas então, como é que funciona? Eu vou te fazer uma pergunta, te dar um problema para você solucionar. Então, claro, a gente pode te ajudar nesse problema. Pode ser um problema real? Pode. Pode ser lúdico? Pode também. Então, assim, Thaís, qual metodologia de natação você criaria para atrair gatos para a natação? Nossa, Andréia, você foi fundo, hein? Só porque eu falei pra você que eu tenho uma gatinha, né? Eu sei. Ai, me diga de novo que eu fiquei nervosa. Deixa eu só fazer uma pergunta. Gatos, o felino, né? Não aquelas pessoas gatas, assim, pra fazer natação, porque daí é uma metodologia um pouco Não diferente. pessoas bonitas, porque daí essa seria fácil, né? Não, felinos. Felinos. Diga lá. Como você incentivaria os gatinhos para gostarem de fazer natação? Fazerem aulas com a Thaís? Olha, você sabe que isso é muito difícil. Eu tenho uma gata, então ela gosta de dormir. Então, fazer com que um animal praticasse natação, um gatinho, olha, nesse instante a minha criatividade está morrendo. Não tem problema se a criatividade for igual a vida do gato, porque tem 7 vidas. Então a gente já usa as outras. Mas o duro é que gato também... Poxa vida, hein, Andréia? Gato não gosta muito de água, Se fosse né? cachorro, né? Isso. Porque cachorro é festa na piscina. Os cachorros vê uma água, ele já pula. Se fosse o cachorro, mas num primeiro momento, eu diria para você que não seria exatamente para o gato, né? Seria para o dono. Eu teria que vender um serviço, eu teria que convencer o dono de que a atividade seria interessante por saúde, saúde física e mental, às vezes, do animal, né? Então, de repente, eu poderia criar uma piscininha ali, lúdica, colocar uma esteira, que eles começassem a andar na esteira, dentro da água, bolinhas, bichinhos, né? Coisas que gatos gostam de Peixinhos, né? brincar. Peixinho ia ser uma boa. Obrigada, Isa. Colocar um peixinho ali para o gatinho correr atrás, né? Correr nadando, no caso. Que eles já são, tanto o cachorro, né, como o gato, são naturalmente ambientados ali, nadar, aquele movimento do nado do cachorrinho, né, foi assim que surgiu. Mas, não significa, falar que um gato e um cachorro pode se movimentar na água, não significa que ele vai nadar e vai sobreviver. Existem muitos casos de animais que morrem afogados, né. Então, essa é a parte triste aqui desse desafio aqui que ficou, né, falar que eles podem morrer afogados, mas seria uma piscina rasa para bastante segurança, mas atrairia com peixinhos. Peixinhos Muito é muito legal. legal. Ratinhos, Muito é. bom. Então, se você quiser levar o seu gato, fazer um personal de natação, pode entrar em contato com a Thaís. Com a tia Thaís. Mas eu perguntei de gato justamente porque eu sabia do seu gato, que eu lembro. É uma mocinha, É uma né? senhora, É uma 12 senhora já. anos.
mas eles correm o grande risco de nadar pouco e levar muitos amassos no focinho, porque eu ia querer beijar muito os gatinhos. Oh, muito bom. A água, a atividade na água ia ser pouca coisa, o resto era só beijo e amasso. Só não pode ser gato escaldado, né? Sim. Porque, nossa, que péssima essa. Desculpa, gente. Desculpa, ouvintes. Eu amo vocês. Ai, galera. Mas é isso aí, A Andréia foi malvada, hein, Andréia? tem que perguntar pra ela agora. Como que Né? você daria aula de natação pra sua cachorra? Com reforço positivo. Diana, tem um pedaço de pão lá do outro lado da piscina. Vai! E daí O cachorro é mais fácil, sempre. Um pão nem pra pôr uma linguicinha pra menina. ela ama Né? pão. pra Ela ama pão. Tudo certo. Mas é isso aí, Thaís. Já estamos indo pro nosso fechamento. Ai, que Pois legal. é, mas foi muito massa, muito legal falar sobre natação. Fiquei com vontade de dar um mergulhão. Olha aí, ó. Então, Thaís, no final a gente sempre faz essa frase que a gente começa e vocês, convidados, terminam pra gente relacionar a criatividade com o nosso tema, né? Então, a criatividade e a natação. Eu diria que fazem com que as pessoas aprendam a nadar, conquistem os seus objetivos e sejam mais felizes. Muito Eu sempre bom. gosto de falar quem nada é mais feliz. Ai, E só quem nada sabe. É verdade. E quem ainda não nada, por favor, procure um professor e vá aprender a nadar, que você vai ver que eu estou falando a verdade. Né, Andréia? Com certeza, gente. Vamos fazer esse mundo inteiro nadar e ser muito mais feliz. Exatamente. Com certeza. E para você conhecer o trabalho da Thaís, é só seguir ela lá em @profthaís_natação. Vamos deixar o link aqui na descrição também. E este foi o Inspiradas Podcast de hoje com a Thaís Vargas. Muito obrigada, Muito obrigada, Thaís. meninas. Adorei o convite. Gosto muito de falar, embora tenha ficado um pouco nervosa. Falar sobre natação é muito bom para mim. Eu gosto muito. Falar do meu trabalho, falar dos meus alunos, eu acho maravilhoso. Obrigada pelo convite. A gente que delícia. agradece. Então é isso, gente. Temos muito mais conteúdo sobre criatividade em nossos canais. Sigam o nosso Instagram, estúdio.lumina. Acessem o blog no nosso site, onde a gente também escreve sobre os episódios com alguns insights. Quem tiver interesse, acessa www.estudiolumina.com.br e vá lá até a seção de blog e leia os nossos artigos, tá? Se você curtiu esse episódio, compartilha, comenta e, inclusive, respondam a nossa caixinha de perguntas. Se você está ouvindo pelo Spotify, não esqueça de deixar as suas estrelinhas. E é isso, gente. Música de encerramento. Acabou, Ronaldo. Ronaldo.